Tomamos então nosso 15º dia, retomando aí o versículo 18 do capítulo 31, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele, Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ok? Então Deus acaba de falar com Moisés. Deus acabou de falar com Moisés, deu as tábuas para ele, e agora Moisés vai descer do monte. E aí, inicia o capítulo 32, então, dizendo assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então agora o povo pede para Arão, o sacerdote, para que ele faça deuses para ele. Então, assim, você percebe o tamanho da incredulidade desse povo, o tamanho, a mentalidade depravada desse povo, depois de tudo que Deus tinha feito, os plagas do Egito, aberto o Mar Vermelho, a água da rocha, o maná do céu, as codornas, as águas amargas se tornando em águas doces. Todos os sinais, milagres, tudo isso não provocava neles uma fé que permanecia. E aqui fica um princípio: milagre não atrai a fé. Normalmente a gente acha, né, que milagre é a garantia que vai ter fé. Não. A fé pode atrair milagres, mas está muito claro aqui no Velho Testamento que milagre não gera fé, porque esse povo novamente caiu na incredulidade. E é por isso que a gente vê, às vezes, Deus fazendo uma coisa, sabe, resgatando, salvando alguém, coisa milagrosa mesmo. E depois a pessoa desviando do caminho, a pessoa se distanciando da relação com Deus. A gente pergunta assim, mas não pode, olha o que Deus já fez na tua vida, olha o que Deus já fez na tua história, tu lembra o que aconteceu lá atrás, a salvação que Deus te deu, da onde Deus te tirou, e a pessoa decai da fé, porque milagre não gera fé. Agora, a fé atrai milagres. Perceba que o justo vive não é de milagre, o justo vive pela fé. Você precisa crer, você precisa permanecer crendo. Então, isso aqui é um princípio espiritual que a gente olha aqui no Velho Testamento. O povo, depois de tanta coisa que tinha acontecido, ele agora decai da fé e diz o seguinte: olha, esse Moisés aí que nos tirou do Egito, a gente não sabe nem se ele vai descer desse monte, já faz bastante tempo. Pois é, e pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Pois bem, Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Ok? Então o povo pede um Deus e Arão faz um bezerro de ouro. Arão fundiu um bezerro de ouro agora, com tudo aquilo que o povo tinha desposado, né, os egípcios, tinha ouro, prata, que era para a construção do tabernáculo e depois, futuramente, construção do templo, né? Mas o povo usou, então, aqui para fazer os seus deuses. Esse é outro princípio, né? Aquilo que Deus nos dá é para edificar a sua casa, mas tem aqueles que fazem um bezerro de ouro. Eles usam daquilo da profissão que Deus deu para fazer algo confortável que beneficie a si. Eles fazem deuses para si. E aqui é um erro gravíssimo, que Deus estava dando a lei para Moisés, as instruções para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo, e Moisés não tinha descido ainda. O povo então cai na incredulidade, e agora Arão faz o bezerro de ouro. Pois bem, então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vocês acreditam nisso?
que eles conseguiram fazer um bezerro de ouro e dizer que o bezerro de ouro, que nem existia antes, foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram um cilho e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à festa ou à farra, né? Perceba algo, a gente olha para esse contexto e a gente diz, não pode, não pode, não acredito. Mas é assim, até hoje acontece isso. Deus faz coisas milagrosas, daqui um pouco a pessoa, ela, ela tem uma fé misturada, né? Ela acha que é fruto do esforço dela, rapidinho. Ela faz de si mesmo um bezerro de ouro, né? Atribui não a Deus ter aberto portas, ter livrado ela ou multiplicado coisas, não. Faz um bezerro de ouro, atribui a si a glória, atribui ao trabalho a glória, né? Faz um bezerro de ouro. E agora, Arão faz sacrifício e aí eles celebram uma festa. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os deuses que tiraram você do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Me tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Por que diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou para matá-los nos montes e banidos da face da terra? Abandona o furor da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que a sua descendência seja numerosa, como as estrelas do céu, e darei a ela toda essa terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Meu Deus do céu, a intervenção de Moisés em favor do povo. Você percebe que foi o mesmo contexto que Abraão encontrou quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra e estava lá Ló e a família dele? E Abraão teve que intervir para salvar a vida de Ló? Mesma coisa agora. Era a instrumentalidade de um homem. Agora Moisés está dizendo: oh Deus, vai trazer juízo sobre esse povo. Eu sei, eles são gente difícil, mas assim, lembra da aliança que tu fez com Abraão, com Isaac, com Jacó? Tu que prometeu que faria de nós uma grande nação. Tenha misericórdia, não traz ira não. Sabe, na cruz do Calvário, Jesus sofreu o juízo que era para cair sobre nós. Abraão livrou Ló. Moisés livrou o povo e Cristo livrou você. Eu e você fomos livrados por Cristo Jesus. Por causa de Cristo, Deus teve misericórdia de nós. Aleluia. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Então Moisés virou-se e desceu um monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho, as tábuas da lei, né? Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e nelas estava gravado, por escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez que os israelitas a bebessem. Uau! Então perguntou Arão: que fez esse povo a você para que os levasse
a tão grande pecado? Ele perguntou a Arão, perdão. Ele perguntou a Arão: que fez este povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor. Tu sabe como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é? Pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada. Percorra o acampamento de uma extremidade à outra e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Quando Deus deu a lei, imediatamente 3.000 morreram. Mas quando Jesus nos deu um novo mandamento, no primeiro culto de Pedro, 3.000 se converteram. Aleluia. A graça traz vida, né? Então Moisés disse: hoje vocês se consagraram ao Senhor pois cada um se pôs contra o seu filho e seu irmão, de modo que ele os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora assumirei ao Senhor, e talvez possa oferecer expiação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, do contrário, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim o Senhor feriu o povo com uma praga pelo que fizeram com o bezerro feito por Arão. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por só um momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, quando o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Lindo isso aqui, né? Tô imaginando agora aqui, também. O Senhor falava com Moisés face a face. Pois é, mas Moisés, no Velho Testamento, Deus falava face a face com um homem.
morreria por conta da glória de Deus. Mas Deus falava com ele como quem fala com um amigo. Mas Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué é aquele que introduz o povo na terra prometida. Josué é o tipo de Cristo também. Ou seja, Moisés só pode falar com Deus por conta de Josué, que está na entrada da tenda. E você só podemos ter acesso a Deus por causa de Cristo. Aleluia. Aleluia. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agrada, perdão. Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Meu Deus, linda essa sentença aqui, né? Deus, se tu não for comigo, não faça eu sair daqui. Se o Senhor não for, você percebe a mesma coisa que Jacó, quando encontrou o anjo, disse: Olha, não vou sair daqui, senão tu não vai soltar, senão deve minha bênção. Isso é a garantia. Peça para o Senhor: Senhor, só vou mover depois que eu tiver uma convicção que o Senhor está comigo. O Senhor está respaldando meus movimentos. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos? O teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. Deus respondeu: Olha agora. Moisés pediu para ver a glória. Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome. Senhor, na sua presença, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Meu Deus, aqui é quando Deus resolve ser Deus, né? Quem que Deus escolheu para ter misericórdia e para salvar? Quem quis? Mas por que isso não é injusto? Não, estava todo mundo condenado. Ninguém merecia. Então é quando Deus resolve ser Deus. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser. Ele acrescentou: você não poderá ver minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O Senhor disse a Moisés: Tale 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir no Monte Sinai. Lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai, bem cedo de manhã, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o nome do Senhor, seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor,
Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se conto com o teu favor, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Então o Senhor disse: Faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo, a fim de que, olha a ordem de Deus aqui, tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo. Para onde que eles estavam indo? Canaã, terra prometida. Tinha gente morando lá. Deus disse: expulsem todos que estão lá. Eu não quero ver vocês fazendo aliança com aquela gente. Não façam aliança. Ao contrário, derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Acerá. Nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você. Olha o que ele diz: tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer dos sacrifícios deles, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal fundido para você. Então Deus aqui deu ênfase para que não houvesse prostituição, para que eles não fizessem aliança com outros povos. Isso fala da minha e da sua vida. Existem alianças que você não pode fazer. Existem comércios que você não pode fazer. Existem relações com pessoas que você não pode fazer. Por quê? Porque são relações que, em questão de tempo, você vai se misturar e você tornará os ídolos deles um Deus para você. Era isso que Deus estava dizendo. Não se misture, não permita. Existem coisas que parecem muito tranquilas, muito inocentes, mas eu só quero resgatar um princípio aqui para você. O mundo não é neutro. Não existe neutralidade espiritual. Não existe uma pessoa neutra. Ou ela é de Cristo, ou ela é anticristo. Não existe. Não, a pessoa, olha, e também não fala mal, mas não fala bem, mas também não fala mal. O mundo é anticristo. Não, o mundo não é neutro. Isso que Deus estava falando. Quando elas se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, levarão seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal fundido para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porque nesse mês você saiu do Egito. Primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Olha a primícia aqui. Primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Dos machos das primeiras crias e dos seus rebanhos, bezerros e cordeiros. Resgate como um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Se, porém, não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas no 7º descanse. Descanse tanto na época de arar como na da colheita. Celebre as festas das semanas, ou festa de Pentecoste,
na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e da festa da safra no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa. Cordeiro, né? Deveria ser comido de forma completa. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão. Agora paz. 40 dias sem alimento até vai, mas sem beber água. Isso é sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural. Sem beber água, isso é sobrenatural. Esse é o jejum de Moisés. Fazer o jejum de Jesus, 40 dias sem comer, e o jejum de Moisés, 40 dias sem comer nem beber. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ok? Então, novamente, aqui Moisés, ele desceu e ele quebrou as tábuas. Porque ficou irado que o povo desobedeceu. E o povo fez um ídolo, fez um bezerro de ouro. Então, na sua ira, ele jogou as pedras, as tábuas da lei, no chão e quebrou. Um pouco mais para frente, Deus vai impedir que Moisés entre na terra prometida, porque ele quebrou a lei, ele quebrou as pedras. Aí você diz assim: nossa, mas alguém chamado por Deus foi tão severo que ele não entrou na terra prometida, ele só viu, mas não entrou. Porque isso era um princípio. Deus estava ensinando um princípio aqui. Sabe que quando ele sai do Egito e agora começou essa peregrinação em direção à terra prometida, você lembra que em determinado momento eles encontram em Refidim, encontram a rocha, e aí o povo estava com sede, não tinha água, e Deus mandou ele pegar a vara, o madeiro e ferir a rocha. Você lembra disso? Pois bem, a rocha foi ferida pela primeira vez. Mas agora Moisés, ele subiu novamente no monte com as tábuas de quê? As tábuas eram de quê? Feitas de quê? Hã? As tábuas eram feitas de quê? De pedra. Tábua de pedra. Então as tábuas de pedra, tábuas de rocha, tábuas de pedra. E Moisés quebrou as tábuas de pedra. Moisés feriu a rocha novamente. Isso é um problema. Cristo, ele foi ferido uma só vez, de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Não tem mais como você ferir a rocha. Moisés não deveria ferir a rocha novamente. Não deveria quebrar as tábuas da lei novamente. A rocha só pode ferir uma vez. Ferir a rocha novamente, quebrar as tábuas da lei, as tábuas de pedra novamente, aponta para Cristo ser ferido novamente. Ou seja, alguém fazer a obra novamente. Alguém tentar, toda vez que alguém, na justiça própria, tenta fazer aquilo que Cristo já fez, ele está ferindo a rocha. Não vai desfrutar da promessa. Que a rocha foi ferida uma só vez. Cristo, de uma vez por todas, foi ferido na cruz do Calvário. Uma vez por todas e uma vez para sempre. Portanto, não
tente fazer, tente ferir novamente a rocha, né? Moisés quebrou as tábuas da lei, e aí Deus chama ele novamente, dá novamente os 10 mandamentos, e agora ele vai descer. Quando ele desce do monte, verso 29 diz: Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Então, como ele havia conversado com o Senhor, quando ele desce, o rosto estava resplandecendo. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Perceba isso. A glória que Moisés carregava depois de ter descido do Monte Sinai era uma glória que se perdia. Era uma glória desvanecente. E Moisés agora cobriu o rosto com um véu, para que o povo não percebesse que essa glória desvanecia. Ao mesmo tempo que ele queria guardar essa glória, manter essa glória em si. Mas essa glória era a glória de Deus. É interessante porque a glória do Velho Testamento ela desvanece. Toda a glória humana, a glória no homem, ela desvanece. E muitas vezes nós fazemos esse caminho também, né? Tentamos guardar uma imagem, uma aparência que desvanece. É só questão de tempo, vai perder a glória, fica só o véu. Tem um véu ali, tá coberto, mas não tem mais glória. Pior coisa é a glória. A glória de Moisés é um problema, né? Ela desvanece. Chega um tempo que só tem um véu, mas não tem mais glória. Existe muito cristão que carrega um véu, mas não tem mais glória lá. Tem uma cortina ali, é uma cortina de fumaça, né? Mas não tem mais glória. É a aparência de quem carrega muita espiritualidade, quem já viveu coisa grande em Deus. Normalmente é assim. Sabe que experiências com Deus não são troféus. Experiências com Deus são plataforma para que você alcance níveis mais profundos em Deus. Tem gente que carrega um véu porque viveu uma alta temporada, porque já serviu em alto nível, já teve num lugar, ocupou um lugar, sabe? Muitas vezes a pessoa continua carregando um véu, mas é para que ninguém veja que não tem mais glória lá, sabe? O autor aos Hebreus diz que Cristo removeu o véu. O véu foi removido em Cristo. Aí você não precisa sustentar uma glória, você não precisa ou esconder uma glória que nem tem mais. Porque a glória da nova aliança é Cristo. Amém? Nós com o rosto desvendado, desvendado, sem véu. Eu e você carregamos uma vida sem véu. Carregue uma espiritualidade sem véu. Que o que resplandece é a glória de Cristo, e essa glória não diminui, ela aumenta. Cada dia que passa, quando Cristo é o centro da sua vida, quando Cristo é central e tudo é periférico a Cristo, essa glória de Cristo na sua vida ela não desvanece. Nós carregamos uma glória que não desvanece. Não carregue véus, remova o véu e resplandeça a glória de Cristo. Porque todo véu, um dia ele vai tapar uma glória que não existe mais. Toda espiritualidade sem regar com Cristo, né? Às vezes tem gente que ele serve, mas é na força. A pessoa serve, mas é natural, sabe? Aquelas pessoas que eles veem no início, assim, parece, nossa, mas a pessoa tá apaixonada por Deus. É natural, vai desvanecer. Só questão de tempo. Aí vem os testes. Aí nos testes a pessoa tá lá, ela vai no GC, mas é com véu. Ela vai no culto, mas tem véu. Tem uma aparência, mas não tem mais glória lá. Não tem mais devoção, não tem mais uma paixão, não tem mais um cargo. Faz por protocolo. Tá no GC, mas não tem mais vida com ninguém. Ela vai no culto, mas
a palavra não é para ela. Aquilo não aquece mais seu coração. É porque ela está coberta com um véu. Mas ela está ali, tem véu. Mas agora não está mais lá. Sabe? Essa é a glória da velha aliança. Todo legalista, ele carrega um véu onde não tem mais glória. Mas todo aquele que está debaixo da graça de Deus, e não carrega mais véu, mas carrega uma glória que aumenta. Quero lembrar que você está debaixo da graça. E a graça é se carrega uma alegria que não se perde. Se carrega uma presença que quanto mais o tempo passa, mais você é apaixonado por Jesus. Ainda que tenham aflições, ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham resistências, mas a sua paixão só aumenta, o seu encargo só multiplica, a sua disposição é cada vez maior. Você não desfalece. Sabe, quem carrega Cristo, quem carrega a glória de Cristo, você vai ver que ele permanece, passa 5 anos e ele está mais apaixonado que antes. Porque ele está na graça de Deus. Ele está olhando para Cristo. O rosto não carrega véu. Amém? Que sua paixão, que seu rosto seja um rosto desvendado, sem véu. Quando acabou de falar com ele, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo que lhes havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: estas são as ordens que o Senhor os mandou cumprir. Estas são as ordens que o Senhor mandou cumprir. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá de ser morto, nem sequer acenda um fogo, e nenhuma casa no dia de sábado. Isso é algo interessante aqui, né? A lei do descanso, né? A lei do sábado aqui, do descanso. Sabe que o judeu ele não pode caminhar mais, tem uma certa distância, se não me engano, não sei se é 1 quilômetro ou mais. Não pode caminhar mais do que isso, porque já é considerado esforço. Né? Já é considerado trabalho. Né? Então, isso é a lei, né? A lei exigente, a exigência da lei. Hoje, pastor, e nós estamos em Cristo e ele descansou de suas obras. Né? Então, se você está em Cristo, você já vive no descanso. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fio de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia. Olha só, agora é Moisés citando para o povo, certo? Pastor, mas nós vamos ler novamente. A gente acabou de ler alguns capítulos atrás, sim. A gente leu Deus citando para Moisés. Agora nós vamos ler Moisés citando para o povo, certo? Por isso que está repetido. Ouro, prata e bronze, lembra? Glória, redenção, juízo. Fio de tecido azul, celestial. Púrpura, realeza. Escarlate, redenção. Linho fino, atos de justiça. Pelo de cabra, caráter Cristo pecador. Peles de carneiro, tingidas de vermelho, redenção. Couro fino, madeira de acácia, humanidade. Azeite de oliva, unção para a iluminação. Especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e outras pedras preciosas. Ou seja, aquilo que não se desfaz, né? Como ônix, como diamante, para serem cravados no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que entre vocês foram habilidosos devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua cobertura dela,
os seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas varas, a arca com suas varas, a tampa e o véu que protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e os azeite para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, com a sua grelha de bronze e as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos. Broches, brincos, anéis e ornamentos. Apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida diante do Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, púrpura, escarlate, ou linho fino, ou pelo de cabra, ou pele de carneiro tingido de vermelho, ou couro fino, os trouxeram. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze também trouxeram como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer parte da obra também a trouxe. Todas as mulheres habilidosas em artes manuais teceram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, púrpura e escarlate e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes ordenou que fizessem. Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu, tanto a ele quanto a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. Você percebe aqui, isso aqui é um princípio também, né? Você vê o que não é somente fazer, mas ensinar. Deus dá habilidades, mas é para você ensinar alguém. Não é só para você fazer. Tem aqueles que servem, mas só a pessoa faz, não multiplica talentos. Não, Deus deu habilidade, mas também Deus deu habilidade para realizar todo tipo de obra, mas também deu a capacidade de ensinar os outros. Então o seu dom deve ser multiplicado. Não é só você executar o seu dom, que às vezes pode ser tão personalista, né? A pessoa pode carregar uma glória só para ela, só ela sabe, só ela faz, todo mundo precisa depender dela. Não, o seu dom, sabe que às vezes a pessoa sabe fazer um bolo que todo mundo gosta. Compartilhe a receita. Ensine alguém a fazer esse bolo. A pessoa sabe fazer um tempero para uma carne. Todo mundo gosta. A maioria gosta. Compartilhe isso. A pessoa sabe fazer uma maionese que ninguém sabe. Compartilhe isso. Você percebe? É para ser compartilhado. É dons, o ensino. O que eu estou fazendo aqui com você? Estou compartilhando, lendo a palavra e aplicando o ensino. Estou compartilhando. Agora, eu posso simplesmente me reservar quartas-feiras ali, o que tiver de ensino é 1 hora, 1h15, 1h30 no máximo, é isso aí por semana e acabou. Não, mas os dons, aquilo que a gente sabe o tempo inteiro, eu e você devemos ser pedagógicos. Meu Deus, há uma geração que os pais, por favor, pai, ensine o seu filho a fazer no mínimo um churrasco. Eu estou cada vez mais editando aqui, né? O cara que quer casar, casal, pedir para mim que quer casar, agora, ok, não tem problema, vou casar vocês. Primeiro, fazer um nó de gravata. O homem tem que fazer um nó de gravata. Outra coisa, vai ter que fazer um churrasco para mim, vão ter que fazer um sacrifício.
Não, porque o cara, vamos lá, o cara vai casar, no mínimo tem que saber fazer um churrasco. A mulher sabe fazer um arroz, uma maionese, uma salada bem gostosa. E aí, se o sacrifício for aceito, eu vou casar. Você percebe? E isso vai depender do quê? Ah, o cara vai chegar, não, eu não sei assar uma carne. Bom, então vai aprender, tem alguns dias para isso. Pode ter tempo que for, a pressa é tua. Vai ver o cara fazendo churrasco na madrugada para treinar, né? Para casar logo. Por quê? Os dons, escute isso. Às vezes, dons ao máximo, eles são lindos de nós vermos. É lindo quando a gente vê alguém que carrega um dom ao máximo. Alguém com espírito profético, por exemplo. Pois é, mas ele precisa desenvolver esses dons nos demais irmãos. Alguém que tem o dom do ensino. Eu vejo isso. Às vezes tem pastores que carregam o dom do ensino. Maravilhoso. Mas aí você vê que é só ele que cresce. Não vê ninguém da equipe dele crescendo. Você não vê outras pessoas crescendo também, desenvolvendo também. Só ele. Isso é um problema. Às vezes você vê na vida da igreja um músico, o cara é muito personalista, mas ele não ensina ninguém. O cara sabe tocar um instrumento, mas ele não ensina ninguém. Percebe? Isso aí. Isso é um problema. Mas quem é cheio do Espírito Santo, além de ele servir com o seu dom ao máximo, ele também compartilha e ensina outros a desenvolverem também. Sabe? Seja resolutivo, mas seja pedagógico também. Deus estava dizendo: olha, Bezalel vai ser resolutivo. Eu dei capacidade para ele, mas ele vai ser pedagógico, ele vai ensinar outros também. Ele vai fluir tanto nisso que é capaz de ensinar outros também. E você deseja aprender, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Nós, há alguns anos, estou esperando alguém ainda fazer curso aí, pelo menos para ser músico na nossa igreja. Vejo jovens aí, no mínimo, que vai tocar bateria, teclado. Você já viu que a gente tem um tecladista na igreja só? Um sozinho. Só. Baterista, por incrível que pareça, a gente tem que trazer um do litoral, porque não tem ninguém até hoje. Eu tô falando para você. Você não se dispôs ainda. Pro violão. Existem aí para cantar, daí a gente entra numa outra coisa, uma outra questão. Tem algumas coisas que a gente reconhece. Conhece que a pessoa precisa ter o dom ao máximo. Precisa ter dom. Cantar é um deles. Ah, pastor, mas eu acho que Deus me deu. Bom, mas daí quem vai dizer somos nós. Porque a mãe acha que o filho é lindo também. E nem todo mundo concorda com ela. Tá? Então tem coisa que é a sua mãe que acha e você que acha. Tá? Aí nós não temos culpa disso. A pessoa diz: ah, eu sei cantar, mas toda errada, desafinada. Ai, mas é para Deus. Não. Tá cantando para nós ali, para Deus você canta em casa. No culto é para nós que você vai cantar. E a gente não vai ali, os irmãos choram, mas pastor, quando eu canto, os irmãos choram, claro, pedindo misericórdia, pedindo para Deus remover, para colocar outra pessoa. Tá? Então tem coisa que tem que ter um dom para isso. Né? Então existem coisas que tem que ter quando é de forma corporativa. Ok. E existem outros que você vai fazer mais aquilo do que não compromete. Então, por exemplo, eu sei tocar. Bom, então tem que tocar, mas tem que tocar bem. Você tem que desenvolver de fato, né? Que haja um reconhecimento. E às vezes, irmãos, assim, a gente precisa ser honesto, né? Às vezes parece que quando a pessoa diz assim, eu sei cantar, quem que diz que não? Todo mundo fica constrangido com isso. Mas a gente precisa ser honesto, irmão. Tem que aprimorar então o teu dom. Certo, o teu donzinho tá com 6 meses de idade, tá meio desafinadinho ainda. É igual criança. Ele tem a capacidade de falar, mas não tá falando ainda não. Então, assim, deve ter muita capacidade aí, mas deve tá indo na incubadora ainda. Algum dia brota o dom. A gente precisa ser honesto, né? Agora, existem outras coisas que podem ser reproduzidas, né? Que você pode ensinar o seu dom. Então, algo que eu falo, quando você não tem certeza que você tem esse dom, pergunta para os irmãos do GC. Irmãos, mas não pergunta em público. Não pergunta no privado. Para cada um, que daí a pessoa se constrange e vai dizer: pois é, eu acho que
né? Não, pergunta em público, sempre vai achar um profeta honesto para dizer, irmão, não testifica não, tá esquisito o teu dom. Ah, então, a gente precisa ser honesto, né? Tem dons que estão no sangue, só falta circular. É bem verdade, Rodrigo. É bem verdade. Então, Deus aqui, ele enche, né, ele derrama o seu espírito sobre Bezalel para fazer trabalhos artísticos. Mas ele não se torna alguém personalista. Multiplica dons. Irmão, multiplica o seu dom. Você que assa uma carne, assa muito bem, ensine ao menos os irmãos do GC a assar uma carne. Para que eles se tornem homens, maridos, que sabem propor uma mesa. O que o pai tem percebido, que a gente tem vivido dias de irmãos que não propõem nada, eles não recebem ninguém em casa. Estou falando para você. Falando para você. Você não recebe ninguém na sua casa. Nós vivemos uma cultura na região metropolitana aqui, a gente encontra isso um pouquinho mais para o interior, mais de hospitaleiros. Irmão, você precisa fazer uma janta para fazer um almoço, convidar no mínimo seus irmãos para o GC. Tem família que se desfaz quando os patriarcas falecem, porque somente a avó, somente a mãe, quando reunia o pai e a mãe, reunia a família e ia todo mundo lá. Mas os filhos não reproduziram os dons e ninguém serve ninguém. Aí todo mundo na casa da mãe, todo mundo final de semana na casa da avó, todo mundo na casa. Pois é, e quando eles vão propor, quantas pessoas vão propor e servir os outros? Estou falando para você, multiplique os seus dons. E você que carrega dons, ensine, por favor, ensine. Pai, ensine seus filhos. Mãe, ensine suas filhas. Transfira os seus dons, para que eles saibam ao menos fazer uma comida, ao menos servir alguém. Pai, ensine seu filho a trocar uma torneira, um chuveiro. Não seja somente resolutivo a vida inteira, seja redentivo também, mas seja pedagógico. Ensine, por favor, ensine. Eu estou ensinando coisas para muitos irmãos que eu sei, algumas coisinhas que aprendi, estou ensinando. À medida que eu sei, estou entregando tudo. Mas tem coisa que é você que deveria ter feito. Tem coisa que eu tenho que estar falando para os jovens aqui, para irmãos aqui, para casados também, que os pais deveriam ter feito. Ok, aqueles que não tiveram instrução, ok, aqui é a família de Deus fazendo essa redenção, né, sendo agente redentivo e agente pedagógico. Mas, irmãos, tem coisas que, no mínimo, os pais deveriam ensinar. Ensinar a lavar uma roupa. Ensinar a limpar um tênis. Ensinar a fazer uma comida. Ensinar a fazer um nó de gravata. Ensinar tanta coisa. Amém? Então seja resolutivo, mas seja pedagógico também. Ok? Então você que carrega do ao máximo, ensine. Ensine. Tem que ter alguém perto de você que você está ensinando. Tá? E mais uma vez, existem dons ok, precisa ser um dom ao máximo mesmo, uma expressão ao máximo, ao máximo. Eu fico vendo isso na questão no dom profético, por exemplo. Eu sei que nem todos serão profetas, né? Profeta ao máximo, mas todos precisam carregar o espírito profético. O profeta vai incentivar, você vai ver alguma pessoa sendo inspirada. Não, eu vou me posicionar também. Nossa, eu acho lindo quando entra, quando vira o ambiente. O dom profético é esse, né? Ele começa a falar, ele muda o ambiente, tem um espírito de fé. Esse é o dom profético. Ele exorta, mas é o mesmo que consola também. Então, ok. Então, você inspira outras pessoas a desejar isso também, né? Então, a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, Deus deu a capacidade, tanto a ele quanto a Bezalel, a capacidade de ensinar a outros. A todos estes deu habilidade para realizar todo tipo de obras, artesãos, projetistas, bordadores de linho fino. Meu Deus do céu, artesão. Aqui é arquiteto, projetista, né? Bordadores de linho fino, ou seja, corte, costura, e fios de tecido azul, púrpura escarlate, como tecelões aqui. E eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho
artesanal. Uau! Peça, dons. Deus multiplica, sabia? Deus multiplica talento, Deus multiplica dons. Só você ter um coração disposto que você vai perceber. E não tem ambiente melhor para ensinar que a igreja. Tem irmãos aqui, ó, que tem hoje profissão por causa da vida da igreja. Tem gente que aprendeu tudo na vida da igreja, por isso que deve valorizar. O ambiente que mais forma, que não tem no mundo, ambiente que vai fazer isso. Que vai investir tanto e formar tanto, desenvolver tanto como igreja. Os pais devem ser incentivadores que seu filho esteja servindo no corpo de Cristo, porque estão aprendendo coisas que em outro lugar não vão aprender. Tem muita casa sendo beneficiada, muito jovem tendo profissão que aprendeu na vida da igreja. 36. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos, a quem o Senhor concedeu sabedoria, habilidade para saber como realizar toda a obra de construção do santuário, farão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens habilidosos, a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. O povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam na obra do santuário deixaram o trabalho que estavam fazendo e foram falar com Moisés. O povo está trazendo mais... Olha agora. Todos os artesãos habilidosos que trabalhavam na obra do santuário deixaram o trabalho que estavam fazendo e foram falar com Moisés. O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Meu Deus do céu. Pois o material era mais que suficiente para realizar toda a obra. Meu Deus, quero declarar essa unção sobre nós também. Sobre nós, a generosidade será tamanha que a gente vai pedir, irmãos, deu, chega. Não precisa, é tanta generosidade, já temos o suficiente para construir, para realizar a etapa, os projetos, aquilo que o Senhor colocar, estabelece no nosso coração como direção para realizar a sua obra. Amém? Declaro uma generosidade extravagante no nosso meio. Todos os homens habilidosos entre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas tinham a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 dessas cortinas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, fazendo o mesmo na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 colchetes de ouro com os quais se prenderam as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo formasse um todo. Fizeram 11 cortinas de pelo de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas tinham a mesma medida, 30 côvados de comprimento, 4 côvados de largura. Prenderam 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas ao longo da borda da última cortina de um dos conjuntos e também ao longo da borda da cortina do segundo conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho e por cima dessas uma cobertura de couro fino. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 10 côvados de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações foram montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 vasos de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental,
na parte de trás do tabernáculo. Fizeram um travessão central que se estendia de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados nele, trabalho artesanal. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superiores e as ligaduras com colunas e fizeram as suas 5 bases de bronze. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Você percebe aqui que a gente está lendo novamente agora as medidas daquilo que Deus havia falado para Moisés, correto? Só lembrando você mais uma vez disso, ok? Por isso que a gente já, ok, eu já li isso, sim, mas agora está lendo o que foi feito. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora. Primeiro por dentro, depois por fora, porque a obra do Espírito começa primeiro por dentro, depois por fora. E fez uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e prendeu-a nos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-a de ouro e as encaixou nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Isso aponta para a presença. Hoje nós carregamos a presença. Aonde nós vamos? Hoje não tem mais lugar fixo onde a presença está. Esse tempo atrás, anos atrás, eu ouvi aí uma blasfêmia, né? Ou melhor, uma heresia, melhor dizendo. Uma heresia, dizendo que tem um templo aí que foi construído numa grande cidade, que a presença que Deus morava lá. Que lá era... Cadê? Isso é uma heresia. Que a partir do sacrifício da cruz do Calvário, Cristo, o véu do templo se rasgou. A presença não está no lugar fixo mais. A presença hoje pode ser carregada. Ok? Você e eu carregamos a presença de Deus. Fez uma tampa de ouro puro, com 2 côvados e meio para o comprimento por 1 côvado e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e com elas cobriu a tampa. Ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento e por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e a moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-a nos cantos dela, onde estavam os 4 pés. As argolas foram presas próximas à borda, a fim de que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Está vendo que anterior a isso foi a arca, agora é a mesa. Fez as varas de madeira de acácia revestidas de ouro para carregar a mesa. De ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos, seus recipientes, seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Agora o terceiro item aqui, o candelabro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada uma com um botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com 6 braços que saíam no candelabro. No candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro as suas 7 lâmpadas, os seus cortadores de pavio e as suas bandeiras. Com 1 talento de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formavam com ele uma só peça. Percebe que agora é o altar do incenso, lá na frente, o altar do holocausto, ok?
esse é o altar do incenso, na frente do véu que ficava a arca, ok? O altar do incenso. Revestiu de ouro puro na parte superior, todos os lados, e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro, dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentasse as varas utilizadas para carregá-la. Usou madeira de acácia para fazer as varas e as revestiu de ouro. Fez ainda o óleo sagrado da unção e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Ele fez um altar de madeira de acácia, agora sim o holocausto. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, de 3 côvados de altura. Vou abrir só aqui para ler em metros. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura. E o altar media 1,30 metro de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar. E ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo de uma beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas dos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era ouro. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. O lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, do lado oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentar as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 28,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. A seguir, vem a lista das quantidades dos metais usados na tenda da presença de Deus, ou seja, no tabernáculo, né? Onde estavam guardadas as 2 placas de pedra, as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista, e ela foi preparada pelos levitas, dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel
Fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar do bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. E com muita habilidade gravaram nessas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representar as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. O peitoral foi feito como um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepele, ou sobrepele, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepele, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepele ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro, uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. E amarraram a placa com cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiros, tecidas de vermelho e cobertura de peles finas, cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir,
o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com os seus suportes. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada da tenda do pátio e as suas cordas, e as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. O Senhor disse a Moisés: no dia primeiro do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança, e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimados e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com o seu suporte e separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista nele as túnicas. Em seguida você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no primeiro dia do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Depois Moisés pôs a mesa na tenda, do lado norte, no lado fora da cortina, e colocou os belos pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda do lado sul, em frente à mesa, e ali na presença do Senhor ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou um incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entravam na tenda, iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar, e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem, olha a presença. Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Então percebe, tinha uma nuvem que acompanhava, e essa nuvem descia sobre a tenda, sobre o tabernáculo. Ok? E eles só poderiam se mover quando a nuvem se movia. Isso aponta para o Espírito. Você só pode se mover, só deve se mover quando o Espírito conduzir você. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam fogo queimando em cima dela.
Aleluia. Amém? Concluímos aqui o livro de Êxodo. Essa saída, né, do Egito, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão agora se multiplica, vai para o Egito, encontra José lá, são bem tratados, vivem alguns anos lá e depois se torna uma nação tão grandiosa no Egito que Faraó, por medo deles, os escravizou. Se tornaram escravos no Egito, viveram lá 430 anos. E aí, Deus levanta então um libertador, Moisés, para tirá-los do Egito. Deus então remove eles do Egito, passa pelo Mar Vermelho. Eles têm nessa caminhada várias experiências, né? E Deus leva até o Monte Sinai. Então perceba que a pedagogia é a seguinte: Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, vai para a terra prometida. Tem fome, volta para o Egito. Lá no Egito encontra José, fica escravos lá. Depois Deus diz: agora vai continuar. Deus levanta então Moisés, volta novamente agora para Canaã. Chega em Canaã, Monte Sinai. Estão indo em direção à Terra Prometida, perdão. Estão indo em direção à Terra Prometida. Eles param ali no Monte Sinai. Tudo isso cerca de 1 ano, viu? E aí agora, Deus dá a lei, Deus dá as ordenanças, Deus ensina o povo como relacionar com Ele. Ok? Deus ensinou o povo como relacionar com Deus. Deus mostra o seu caráter, dá a lei, como eles deveriam se organizar e também erigirem um tabernáculo. Então, Deus ensinou todo o procedimento, eles procederam assim, fizeram o tabernáculo e agora a presença de Deus está no meio deles. Aonde que nós finalizamos aqui? Êxodo. A presença de Deus está no meio do povo. O projeto de Deus de ter um povo e habitar em meio a eles agora, ao menos que transitório ainda, né? O tabernáculo se cumpriu aqui, tá? Deus tabernaculou com o homem, mas esse tabernáculo era transitório, ele não era permanente, pois o povo estava se movendo em direção à terra prometida. Amém? Finalizamos aqui o livro de Êxodo. Amanhã nós retomamos e aí agora a lei, todos esses procedimentos terão de ser anunciados ao povo. Deus anunciou para Moisés. Agora Deus vai, toda aquela lei que Deus falou para Moisés, tudo, os detalhes, tudo, agora vai anunciar para o povo. Isso é o livro de Levíticos. Aqueles que são da tribo de Levi, que eram responsáveis pelo trabalho no tabernáculo, eram exclusivos para eles. Eles não podiam ter suas terras, eles não podiam plantar, não. Isso aí era das outras tribos, mas a tribo de Levi era exclusiva para o sacerdócio, serviço do tabernáculo e depois serviço do templo. Por isso que são os levitas. Ok? Grato por você permanecer aqui. Nós concluímos hoje, nós lemos 7 capítulos, né? Os 5 de hoje e mais os 2 que restaram de ontem. Estamos atualizados então. E hoje tem um quiz para você fazer, né? Hoje saiu então mais um quiz. Você pode responder aí o quiz, ok? Com o conteúdo da semana que você aprendeu aí. E para que você revise, né, o que nós lemos nessa última semana. Peço então que você dê invista alguns minutos no aplicativo. Por favor, atualize. Eu tenho pedido que você atualiza. Alguns que talvez não ouviram informação, mas o quiz, o primeiro, ele foi deletado, teve algum bug no sistema do aplicativo e deletou todas as respostas. Então você precisa fazer novamente o quiz, ok? Faça o primeiro quiz e o segundo quiz também já está disponível para você preencher, para você fazer, ok? Graça e paz, uma boa tarde para você, um bom domingo. Logo mais nós nos encontramos novamente aqui no nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Amém? Boa tarde, queridos.